Bem, meus irmãos, voltamos para a nossa terceira aula da nossa matéria Teologia Pastoral 2. Estamos falando aqui de Lajinha, Minas Gerais, pastor, professor Ilmar Sattler César, estudando a Bíblia desde 1987, escrevendo sobre esses termos e ainda pouco sabemos, né? Precisamos continuar estudando cada dia mais, desculpe, sempre, né? Nós temos que estudar. Falamos do Centro de Teologia aqui, nosso Centro de Cultura Bereshit, que mantém o Seminário Tabernáculo, mantém o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Temos todos os cursos, mestrado, doutorado, filologia, gemátria, estudo dos números, né? E estamos sempre aprendendo e cada vez aprendendo mais. E quanto mais sabemos, menos sabemos que sabemos. É isso? É interessante, né? Só sei que nada sei, dizia o filósofo, né? Nossa aula é Teologia Pastoral 2, ela está no livro 6. Essa é a terceira aula. Na aula passada, nós falamos sobre o ministério local sobre oração. A igreja, o líder precisa de criar na sua igreja e precisa de pensar seriamente sobre o ministério de oração. Hoje iremos falar sobre, então, sobre um pouquinho mais de avivamento e de jejum, né? Jejum hoje está muito em demodê, né? Está muito pouco usual no meio do povo cristão. Muitas igrejas, muitas denominações só consta o jejum na vida da igreja em casos emergenciais. Por exemplo, nessa pandemia que vivemos hoje, né? Essa pandemia do coronavírus, da doença chamada Covid-19. Muitas igrejas estão jejuando, porque em casos calamitosos, em estratosféricos, em tsunamis, a igreja deve jejuar. Mas o jejum, quero deixar bem claro aqui, ele tem que ser cotidiano, ele tem que ser costumeiro, ele tem que ser pertencente à vida do ministério. Um pastor que não jejua, um líder que não jejua, um presbítero que não jejua, um diácono que não jejua, um membro de igreja que não jejua, é muito difícil. A Bíblia categoricamente diz que tem algumas coisas que só acontecem com oração e jejum. Por exemplo, essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Nós vemos que, se for fazer um estudo sobre o jejum, e não é a tarefa nossa aqui, mas essa, você vai ver que o jejum mudou muitas histórias na Bíblia. Por exemplo, a grande cidade pecadora de Nínive, né? Nínive não era cidade crente, o rei não era crente, o povo não era crente, não havia quase nenhuma pessoa que servisse a Deus, vamos dizer assim, mas eles entraram em jejum desde o rei até o servo e a história foi mudada. Então a vida de jejum e oração é sine qua non, sem a qual não tem como caminhar. Vamos estudar um pouquinho sobre isso então. No dia de Pentecostes, Pedro, citando Joel, diz então que há de ser que derramarei do Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho e vossos jovens terão visões, né? Então aquele primeiro avivamento, que contou aquelas nações ali, mais ou menos 16 nações que estavam representadas ali, aquele foi o primeiro e único avivamento mundial que existiu até hoje. Todos os demais avivamentos da história, você vai verificar que eles foram localizados. Avivamento da Rua Azusa, avivamento na Escócia, avivamento na Argentina, avivamento na Coreia. Não teve avivamento mundial como aquele. Aquele ali, aqueles povos que estavam ali, daquelas 16 nações, cada um saiu levando o evangelho e proclamando em uma região. Então alcançou o mundo inteiro daquela época, né? Nós estamos ali mais ou menos no ano número 30 e poucos da era cristã, né? Então esse avivamento aí, a própria história, a Bíblia não menciona muito pouco sobre isso, mas a palavra já dizia: recebereis poder sobre vós do Espírito, sereis testemunha na Judéia, na Galiléia, em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. Então ele foi um avivamento que alcançou toda aquela região ali, né? O apócrifo de Tomé cita isso, né? O Evangelho de Tomé, que foi chegando para os assírios, do assírio foi para a Índia, da Índia foi para Malibar, e depois para a Mongólia, para o Japão, Indonésia, Etiópia, tudo isso citado no livro também do apócrifo da época de Tomé. O avivamento de John Wesley, por exemplo, abrangeu somente a região onde ele estava ali, né? Sacudiu a nação ali, pronto. O avivamento de Evan Roberts somente se deu naquele local ali da Escócia, né? Então, o próprio autor desse assunto, Robert Rogers, ele apresenta aqui uma ideia interessante. Ele disse que aquele povo estava em jejum quando receberam no cenáculo o poder do Espírito Santo. Ele crê nisso piamente. Diz ele que Marcos 2, 19 e 20 diz assim: pode porventura os filhos das bodas jejuar quando está com ele o esposo? Não, mas dias virão em que será tirado o esposo e então jejuarão. Então, baseado nesse texto e mais dois outros, ele crê que eles estavam jejuando, buscando a direção de Deus, né? No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus, unidos, a clamar em oração e jejum. Eles começaram a jejuar rapidamente.
Joel 2,15 também, que antecede o texto citado lá, o 2,28 por Pedro, antes de trocar a trombeta em Sião, convocar o povo, tocar a buzina, santificar o jejum, proclamar um dia de proibição. Então, nesse contexto de Joel, Pedro não citou Joel aleatoriamente, claro que foi uma revelação que Deus deu a Pedro naquela hora. Ele podia ter citado outros textos que falassem do assunto pertinente, porque não interessava o que ele falasse, interessava a ação do Espírito na vida dele, para que fizesse a convicção daqueles quase 3.000 almas que se converteram naquele dia. Então, dentro daquele texto de Joel, diz que antes fala sobre isso, né? Tocar a buzina, santificar e jejum. Então, baseado nesse texto também, como Pedro citou logo à frente o texto, anteriormente ele fala de jejum, ele também crê que eles estavam de jejum. E a terceira razão é aquela que ele diz assim, mas não são ainda, esses homens estavam embriagados, sendo a terceira hora do dia, quer dizer, 9 horas da manhã, já estão embriagados, já comeram, porque o judeu mormente, costumeiramente, no dia de Yom Kippur, jejuava o dia inteiro, né? Yom Kippur é o dia da expiação, o dia do perdão. E os crentes jejuavam até 3 horas da tarde para se limparem e purificarem. Isso no século VI, parte do século VIII, tinha esse hábito. E ainda hoje, nesse tempo nosso, muitas igrejas ainda têm esse costume, né? De no dia da Santa Ceia, no dia do sacramento, estar em consagração, que é muito aplicável, né? Um conselho que eu daria a todos, se pudesse fazer isso, no dia que tem a Santa Ceia, manter-se em jejum, preparando para aquela coisa, né? Os judeus faziam essas orações assim, né? O judeu mantinha isso. Depois de 3 horas, só depois das 15 horas da tarde, é que eles então alimentavam-se. João Wesley manteve esse jejum na igreja metodista, né? Todas as semanas jejuava, às quarta e sexta-feira de cada semana, até às 15 horas da tarde. Então, como Pedro falou isso aqui, irmão, são só 9 horas da manhã, e nós, sendo judeus, jejuamos até às 3 da tarde. Então, não tem ninguém embriagado aqui, todo mundo está em jejum. Essa é a suposição que ele coloca e tem muito fundamento, né? Também creio eu assim. Então, o segredo em Atos 13 mostra isso, quando foi separar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, que havia em Antioquia alguns mestres e apóstolos, e orando e jejuando, então, buscando a direção do Senhor Jesus, levantaram, então, os apóstolos para fazer, então, aquela primeira viagem missionária, né? Então, o mais antigo livro existente publicado sobre o assunto de jejum, chamado Exercício Santo de Verdadeiro Jejum, foi escrito em 1580 por Thomas Cartwright. Esse ministro puritano percebeu que o jejum era uma ordenança de Deus. Sua convicção estava baseada lá no Velho Testamento, né, em Levítico 16, 29 e 31, que fala sobre estatuto perpétuo para a vossa geração. Quando fala sobre as festas fixas, ele fala isso será uma ordenança e estatuto perpétuo para vossas gerações. Então, ele concluiu que o jejum anual judeu feito no dia do Yom Kippur tinha que ser observado também pelos cristãos. Claro que nós vamos entender isso como uma lei metódica e tal, mas podemos entender como um bom exemplo para nós fazermos isso, né? Mantermos essa vida de jejum e oração. O jejum, acreditamos que ele é mesmo um dever dos crentes, não apenas Jesus disse, então jejuarão naqueles dias, mas o próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus 6, 1 a 18, que o jejum é obrigação dos cristãos. Jejuar deveria ser procedimento natural do discipulado. Temos de jejuar pela mesma razão que oramos, né? Então ele cita aqui o Mateus 6, dizendo, quando deres esmola, quando orares e quando jejuares. Então o jejum é incumbência a todos os discípulos, fala da sequência. Você dá esmola, você ora e você jejua, né? Então é um segredo muito importante. Tem vários tipos de jejum, aí tem jejum de 21 dias, tem jejum que é abstinência de alguma coisa que você gosta muito, tem jejum que você faz, e lembrando que o jejum até 3 dias é um jejum natural que não se consegue fazer, mas a partir de 3 dias já é uma coisa mais miraculosa, somente por Deus, porque o corpo humano não consegue ficar sem líquido, sem água, né? A partir dessa data daí. Então alguns fazem jejum, mas com líquidos, né? Com a sopinha, alguma coisa assim, só com outros alimentos mais sólidos não. O jejum de Moisés 2 vezes diz categoricamente não comeu e não bebeu, é por Deus. Ele não teria como viver como homem normal, né? Elias também, só por Deus esses jejuns longos, né? Então, os resultados são miraculosos. Você pode começar a jejuar, e ele cita aqui exemplo de uma igreja que passou a jejuar e no dia seguinte pediu a igreja jejuasse novamente, e cada pessoa foi só aumentando. E um grande exemplo da teologia pastoral é a liderança, né? A ovelha segue o pastor. Se o pastor é homem de jejum, ele vai falar de jejum, a igreja vai jejuar. Se o pastor é homem de oração, ele vai falar de oração, a igreja vai orar. Se o pastor é homem que visita, ele fala daquilo, a igreja vai acompanhar.
Então o líder é o exemplo, a melhor coisa para fazer no pastoreio é dar exemplos, né? Não é ficar falando muito, falar muito não adianta. Desculpe, é preciso dar exemplo, a vida tem que ser, porque a primeira coisa que a ovelha vai fazer é seguir o pastor. Você vê vídeos de ovelhas andando aí, né? Um dia desse eu vi um vídeo aí no YouTube de umas 1000 ovelhas ali, umas tantas ovelhas. Onde o pastor vai, elas iam atrás. Onde ele ia, elas conseguiam atrás. Então tem o jejum da igreja inteira, né? É o jejum particular, quando tu deres esmola, falado pronome pessoal tu. Quando orais é o pronome pessoal tu. Mas no versículo orando não useis, aqui é usado o pronome pessoal da segunda, vós, né? Orando. Então, mostrando aqui a diferença que envolve toda a igreja, né? Quando tu deres esmola, quando tu fizeres isso, mas quando fala sobre oração, já mostra que é nós, vós, né? No caso, vós. Então é preciso também, creio que é melhor jejuar um grupo porque fortalece a união. Então fala também de jejum coletivo, né? Várias pessoas jejuando, convocar vários para aquele jejum. E o melhor de tudo é você fazer o jejum parado, retirado. Esse jejum que a gente fica jejuando e andando o dia inteiro, mexendo uma coisa, mexendo com outra, parece que ele não tem muita valia nesse sentido, assim, que você não para concentrar naquele motivo da oração e do jejum. O povo do passado, quando jejuava, eles recolhiam, né? Havia até os locais de recolhimento, em cavernas, em locais em que eles ficavam isolados, né? Nós fizemos aqui já no Ministério Tabernáculo, 2 vezes, jejum de 3 dias inteiro. Nós ficávamos recolhidos em uma chácara, em um local ali, parado, entendeu? Só por conta daquilo, oração, jejum, jejum, oração, descanso, oração. Então é melhor assim. Se puder, fique em casa. Se puder, jejue assim, jejue separadamente, focado no seu objetivo. E pastores, jejue, líderes, jejue, membros de igreja, jejue. Essa guerra só ganha com jejum e oração. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.